Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que fazem parte dessa família do canal Democracia Espiritual. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: o mundo não me verá mais. Eu já trouxe uma mensagem parecida com esse tema, só que eu quero trazer novamente em resposta a um irmão do sistema religioso evangélico, onde ele não falou diretamente no meu nome, porém, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Então, eu também, pela ética, eu não vou citar o nome desse abençoado, que é meu irmão em Cristo. Só que esse abençoado, como dentre outros do sistema religioso evangélico, são filhos de Deus? Sim, porém, mas são escravos, ainda tem fermento. E esse abençoado, ele diz que, de forma direta ou indireta, ele diz que, se dirigindo à minha pessoa, porque eu sei que foi contra a minha pessoa, que eu estou pregando sem saber de nada, em afirmar que Jesus não vai voltar mais. Ou seja, quando eu falo que Jesus não vai voltar mais, Jesus já voltou, ele diz que eu não estou sabendo, eu não sei de nada. Bem, eu sempre me dedico e sempre me dediquei em buscar o conhecimento. Então veja, antes de eu entrar no sermão, vocês já ouviram falar de papagaio de piratas? Papagaio de piratas, essa expressão, essa fala, significa aquela pessoa que quer crescer, que quer aparecer às custas dos outros, que não sabe de nada, tá entendendo? Aí escuta as pessoas falarem e eles não analisam, entendeu? E querem aparecer falando aquilo que ouviram sem analisar. Agora isso, entendeu? Se refere a todas as áreas das nossas vidas. São pessoas papagaios de piratas. E também, entrando para o mundo animal, se você pegar um papagaio novinho e começar a ensinar ele que 2 mais 2 é 6, a gente sabe que 2 mais 2 é 4. Mas se ensinar um papagaio, essa ave aí, esse animal lindo, que 2 mais 2 é 6, entendeu? Ele vai crescer dizendo que 2 mais 2 é 6. Por quê? Porque aprendeu. Assim são os filhos do sistema religioso evangélico, filhos da escrava. Veja, o tema é: o mundo não me verá mais. Veja bem, vamos ler aqui João capítulo de número 14, versículo de número 19. Jesus falando sobre que ele iria, o contexto fala que ele iria rogar ao Pai e o Pai iria enviar o Consolador, o Espírito de verdade. Não é o Espírito de mentira, como a gente ouve aí. Muitos homens dizendo que tem o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é o Espírito de mentira? Está conectado com a mentira? Eu acredito que não. Então veja, Jesus vai dizer aqui no versículo 18, vamos ler o 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí ele diz no 19, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Oh glória, que palavra. Essa palavra aqui, o mundo, aqui nós precisamos saber que mundo é esse que Jesus estava dizendo. Quando ele diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais.
Esse mundo aqui, falado por Jesus aqui, em João capítulo 14, versículo 19, aqui é o mundo cosmo, o mundo global. Entendeu? Esse mundo aí criado por Deus, pelo Criador, onde existem praias, rios, mares, vegetação, animais, seres humanos como nós e como os animais também. O mundo criado, a terra criada por Deus. Esse texto aqui, essa palavra mundo, nesse contexto aqui de João capítulo 14, versículo 19, está falando do mundo cosmo. Digo com convicção de eu sei do que eu estou falando. Eu não só escuto as pessoas falarem para eu repetir. Eu gosto de analisar, e pode ser quem for o pregador. Eu sempre fui assim. Você está entendendo? E nós, pregadores da graça, nós temos a humildade de falar que nós aprendemos uns com os outros. Até porque todos nós, na graça, no reino de Deus, todos nós somos iguais. Agora tem gente que se aprofunda mais no conhecimento, em buscar conhecimento. Entendeu? Então veja, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. A pergunta é para os papagaios de piratas que querem aparecer aí. Em dizer que eu e todos os pregadores da graça estão ensinando errado. Em afirmar que Jesus não volta mais. A pergunta é, doutor, Jesus está mentindo quando ele diz aqui, ainda um pouco, e o mundo não me vereis mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis? Jesus está falando para os seus 12 discípulos aqui, dizendo que o mundo cosmo, o planeta Terra, nunca mais iriam ver Jesus de carne e sangue, de massa corpórea, num corpo físico, como esse meu aqui, ó, de carne e sangue. Jesus está afirmando, é uma afirmação, é uma declaração positiva de Jesus. O Jesus da carne, o Jesus de Nazaré. Jesus, Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14, Paulo diz, assim como os filhos participam de carne e sangue, olha, de carne e sangue, ele também veio e participou das mesmas coisas. Ou seja, nós somos espíritos revestidos de carne, viemos numa peregrinação aqui na terra, como ele também veio. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, no meio deles lá. Essa palavra nós, que está escrito lá em João, era no meio dos judeus, quando Jesus veio no seu ministério terreno, nasceu debaixo da lei. Então veja, meu irmão, Jesus afirmando aqui, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis. Então esse abençoado aí, ele leu esse texto aqui de Mateus, vamos para Mateus capítulo 24, no versículo 30, e esse abençoado aí não é diminuindo a pessoa dele, mas ele não sabe nem o que é contexto. O que estava falando aqui em Mateus 24, desde o início do versículo 1, quando Jesus saiu do templo e os seus discípulos mostraram a estrutura do templo, a beleza do templo, os ornamentos do templo. E Jesus disse, em verdade vos digo, está vendo tudo isso aí? Que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus profetizando a queda do templo. E no ano 70... foi o juízo de Deus contra Israel, onde Deus usou a espada vingadora, a espada que veio contra Israel, o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, a ira de Deus sobre aquela geração, a geração das 12 tribos, que não existe mais. Então esse abençoado aqui, ele, sem saber de nada, papagaio de pirata que quer aparecer, meu irmão, ouvindo outros pregadores que aprenderam errado, outros pastores, outros líderes,
entendeu? Que aprenderam errado lá no passado, porque lá no passado outros pastores, outros homens também aprenderam errado e vem discorrendo isso pelos séculos dos séculos, até os nossos dias, até hoje, em pleno século XXI. Então, os homens que aprenderam errado lá atrás, que já aprendeu com outros homens que aprenderam errado, entendeu? Vem ensinando, e esses, alguns aí, papagaios de piratas que não sabem de nada, que querem aparecer às custas dos outros, eles nem analisam o que é falado, o que é ensinado. O que eles fazem é o que ouvem, eles acreditam no que está ouvindo. Não são como nós, que estamos em graça, que tivemos nossos olhos iluminados. Nós analisamos, porque hoje eu gosto de analisar cada pregação, cada ministração, cada vídeo postado no YouTube. Eu vou analisar, meu irmão, para saber se é graça mesmo ou não é, ou tem mistura, ou tem fermento, ou é heresia. Porque se eu prego que dízimo é evangelho da graça, eu estou mentindo, isso é outro evangelho, porque os dízimos nunca foi dinheiro, era semente, e os pastores transformaram a semente que era na lei de Moisés, e era a plantação das lavouras, né, onde eles plantavam, entendeu? E ali tirava a parte, né, para os levitas, que era para os levitas, que eram para os viajantes, as viúvas, os órfãos, entendeu? E os pastores, para se enriquecerem, eles transformaram o dízimo em dinheiro. Então, se eles pregam dízimo, a apresentação de crianças, estão pregando uma graça inventada, uma graça que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Você vê Paulo pregando dízimo nas suas 14 epístolas? Não, doutor. E nem apresentação de criança? Então veja, então esse abençoado aí que não sabe de nada, é papagaio de pirata, e digo com convicção, entendeu? Ele pegou esse texto aqui e disse aqui, e leu aqui, ó, Mateus 24, versículo 29 e o 30 diz assim, ó, e logo depois da aflição daqueles dias, em outras bíblias diz, tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Para começar, papagaio de pirata, olha, isso aqui está falando de um governo humano. Sol, lua e estrela não está falando, literalmente falando, que ia cair sobre a terra, ia destruir. Porque se assim fosse literalmente falando, de que adiantaria Jesus mandar eles fugirem para a Judéia quando começasse o cerco? O que isso iria resolver? Se, quando Jesus, sabendo que a lua e o céu, a lua, o sol e as estrelas iria cair sobre a terra, meu irmão, só basta uma estrela para cair sobre a terra e destruir o planeta. Você está entendendo? Imagine aqui que está no plural, olha aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aqui está falando do governo humano, do sacerdote levítico, que iriam deixar de existir, iriam perder o poder, iriam cair, perderiam o brilho, para ser estabelecido um governo, mas sim um governo espiritual, onde hoje quem reina é o Criador, ô glória. Hoje é pela fé em Cristo. Não é mais por obras da lei de Moisés, da antiga aliança. Então, continuando, versículo 30. Então aparecerá, e outra coisa, perdão, essa palavra, essa expressão aqui, sol, lua, estrela, está recheado na Bíblia. Só para ter uma ideia, lá em Gênesis diz que José teve um sonho e disse que ele viu o sol, a lua e as estrelas se prostrarem diante dele. Eu faço uma pergunta, papagaio de pirata. Essa pergunta é para os papagaios de pirata aí, que diz que nós pregamos errado. Quem foi que viu na história de José, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, o sol, a lua e as estrelas se prostrando diante de José? José do Egito, que foi governador do Egito, filho de Jacó. Me mostra aí, papagaio de pirata. O sol ali estava falando, o sol ali no tempo de José, ali
porque é uma expressão falada entre os judeus, era uma figura de linguagem, era uma expressão falada entre eles, e eles entendiam perfeitamente. O sol ali, que ia se prostrar diante de José, era o pai de José, era Jacó. A lua era a mãe de José, e as estrelas, os seus irmãos. Figura de linguagem, doutor. Nós estamos lendo aqui uma Bíblia, uma história de um povo que falava em figuras de linguagem, em linguagem de figura que vocês não sabem. Você está entendendo? A Bíblia está recheada dessa passagem aqui, dessa expressão sol, lua e estrela. Ezequiel, Jeremias. Como também, quando fala de nuvens, está falando do juízo de Deus. Nuvens. Então veja, então continuando aqui o versículo 30. É aqui que ele diz, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A pergunta é, papagaio de pirata, Jesus hoje, ele está como filho, ou ele hoje não existe mais? Hoje, Deus, ele é espírito. O próprio Jesus disse, o Pai é espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não vem mais. Jesus de Nazaré, ele se fez, o verbo se tornou carne uma vez só. Aonde é que está escrito que ia se tornar duas vezes? Essa expressão aqui, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão. A pergunta é, doutor, papagaio de pirata, qual é a nação, qual foi a nação que existia as 12 tribos de Israel? Brasil? Que nesse tempo nem existia Brasil? Uruguai, Paraguai, Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra? Não, doutor. A única nação da terra que existiu, não existe mais. As 12 tribos, conhecido como as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, Naphtali, Dan, Gader, Simeão, Levi, entendeu? Judá, etc, e etc, foi nada mais, nada menos do que a nação de Israel, doutor. Papagaio de pirata, deixe de querer aparecer em ouvir alguém falar e você não analisar o que está sendo falado. Então veja, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui não está falando das tribos de índios, aqui do Mato Grosso do Sul, não, doutor. Não está falando das tribos de índio aqui de Bahia de Traição, não. As tribos de índios que não existem mais, ou seja, as tribos de Israel que não existem mais, eram elas que iriam se lamentar. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem era que iriam se lamentar? Iam ver, olha, e todas as tribos da terra se lamentarão. Estudou português? E verão. Quem era que ia se lamentar? Ia ver. E verão. Eram as 12 tribos de Israel. E viram o julgamento das 12 tribos de Israel, o julgamento das 12 tribos. Aqui não está falando, doutor, do mundo cosmo, que todo olho ia ver, todo mundo vai ver, Jesus vai vir nas nuvens. Aí continuando, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Nuvens aqui está falando de juízo. E os discípulos aqui entenderam completamente do que Jesus estava falando. Com poder e grande glória. A vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70, onde todo olho viu, ele veio através de sinais e todo mundo viu, até aqueles que transpassaram. Vamos ver? Apocalipse.
Apocalipse, capítulo número 1. Vamos ver, para quem foi escrito o livro de Apocalipse? Foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, que hoje não existe mais. Esmirna, Sardes, Efésio, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, entendeu? Então foi escrita para as 7 igrejas da Ásia. Veja, olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega. Depois você lê novamente, bem direitinho. O primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia. Não foi para as igrejas que está no Brasil, doutor. Não, foi não, papagaio de pirata. Olha, que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se alguém escreve uma carta para mim, não escreveu para minha sobrinha Emily, escreveu para mim. Se alguém escreve uma carta para minha sobrinha Emily, escreveu para ela. O conteúdo da carta é para ela, não serve para mim. Então essa carta foi escrita e enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, que não existe mais. Então João estava escrevendo, entendeu? Porque foi revelado a João, estava escrevendo para um povo judeu igualmente a João. E olha o que João vai dizer aqui, ó, no versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. João, quando Jesus disse que depois daqueles dias, né? Vamos ver aqui, em Mateus, voltando. João estava aqui, ó. João estava nesse momento da fala de Jesus. Depois eu volto para Apocalipse. Olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando João escreveu Apocalipse, João vai falar aqui algumas expressões que ele ouviu falado por Jesus, porque João era judeu, como Jesus veio como Jesus era um judeu, e eles entendiam aquela expressão falada entre eles: nuvens, lua, sol, estrela. Então veja, olha o que João vai dizer aqui, ó. Olha, eis que vem com as nuvens. Nuvens fala de juízo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. João está dizendo que todo olho ia ver. Mas está falando do mundo global, porque Jesus disse que o mundo nunca mais, o mundo cosmo nunca mais ia ver ele. João 14, 19 eu li aqui. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Aí João está dizendo aqui, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ou seja, quem foi que mentiu? Jesus mentiu? João mentiu? E os pastores estão certos? Não. Porque, veja, quando Jesus disse lá, ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Depois, em Mateus 24, Jesus aqui no Monte das Oliveiras, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, as 12 tribos que não existem mais, se lamentaram no ano 70, e viram a vinda do Filho do Homem num corpo glorificado. Eles viram o que aconteceu, a grande tribulação, o cerco que começou no ano 66 do primeiro século e terminou na metade do ano 70. Eles não sabem disso. Olha, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem era que vinha? O Filho do Homem. Sobre as nuvens do céu, juízo. João estava aqui. Olha o que João vai escrever aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Quem era que ia ver? As tribos da terra. E ainda tinha mais gente que ia ver. Quem? Olha, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. A pergunta é, papagaio de pirata, quem foi que transpassou Jesus na cruz? Apregoando pregos na sua mão, nos seus pés, furando Jesus com a lança, onde correu e escorreu do seu corpo água e sangue, colocando uma coroa de espinho, dando chicoteadas. Quem foi? O Império Romano. Foi os soldados do Império Romano, meu irmão. E cadê esses soldados do Império Romano?
que não existe mais. Ali era uma legião de soldados romanos. Entendeu? Então, era esse império, os soldados do Império Romano, que hoje não existe mais Império Romano, já teve seu fim no século III. E hoje a gente está no século XXI. Quando Jesus falou isso, foi no século I. Quando João escreveu isso, foi no século I ainda. Escreveu essa carta entre o ano 64 e 68, antes de 70. Então veja, e todas as tribos da terra, até mesmo, não, vamos lá. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos os que o transpassaram. E cadê esse soldado para ver Jesus, se Apocalipse foi para os dias de hoje? Ainda vai acontecer. O livro de Apocalipse já aconteceu, foi para os judeus, ali no primeiro século. Não tem nada a ver para os dias de hoje. Errou, papagaio de pirata. Não fale sem saber não. Aí vamos lá. E olha, até mesmo os que transpassaram, os soldados romanos, aí continua, e todas as tribos da terra se lamentarão. A mesma palavra que Jesus falou no Monte das Oliveiras, onde estava João, com seu João, Pedro, Tiago, João, Natanael, Filipe. Entendeu? Então, a mesma palavra que Jesus disse, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, lá em Mateus 24:30, agora João está repetindo aqui, ó. Olha, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, os soldados romanos, que não existe mais, acabou o Império Romano. Não existe mais ninguém vivo daquela época ali. Os homens da história dessa Bíblia não existem mais. Aí ele continua, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. E aí, papagaio de pirata? Não queira aparecer, meu irmão, falando coisa que você não sabe. Escute e aprenda, perdão, a analisar. Escutem, seja onde você estiver, escutem e aprenda a raciocinar, a analisar, porque o culto é racional. Seja um pensador de você mesmo. Não pegue, não fale o que as pessoas falam, o que os líderes religiosos falam e outros pregadores também do YouTube que dizem que Jesus ainda vai voltar, esses futuristas aí, como você também é, papagaio de pirata. Tá entendendo? E você escuta esses homens falar que Jesus vai voltar e vive aplicando, querendo ganhar ponta, aparecer como um papagaio de pirata, porque essa é o significado, essa expressão papagaio de pirata, ele quer aparecer às custas dos outros. Entendeu? Então analise, raciocine. Não faça só escutar e fale, achando que aquela pessoa está com a verdade. Analise o que eu estou falando aqui também, porque nós mandamos vocês analisar. Agora vocês é que escutam homens famosos também pregando aí e vocês acham que eles estão certos. Tá não. Não, mas eu creio assim, sim. Se você crê assim, você é livre. Mas vamos ver, analisar que naquilo que você está crendo é certo. Porque hoje eu analiso e ninguém me engana mais, como um dia eu fui enganado. Então veja, Jesus não volta mais. Vou voltar aqui para João. João, capítulo 14, versículo 19, Jesus falando. Será que Jesus mentiu? Então Jesus mentiu, Jesus é mentiroso. E os pastores de hoje, os líderes de hoje, os papagaios de pirata hoje é que estão certos. E Jesus é um mentiroso. Ainda um pouco, João capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco, Jesus falando para os seus discípulos. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Oh, glória. Olha aqui. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Aí eles estão dizendo, mas todo olho verá os sinais. Quem viviam de sinais eram os judeus. Nós, como povo da graça, os gentios daquela época nem viviam de sinais, porque quem viviam de sinais era o povo judeu. Nós não vivemos de sinais. Nós vivemos por fé, nós andamos por fé, nós cremos nele por fé, temos acesso ao trono da graça por fé, temos paz nele pela fé.
Entendeu? Então veja, meu irmão, como é claro. Então, meu irmão, em resposta a esse papagaio de pirata aí, que é meu irmão, mas é um papagaio de pirata. É escravo ainda. Escravo de homens, escravo da lei de Moisés, são futuristas. Você vai morrer como eu também. E ninguém nunca mais verá o Filho do Homem de carne e sangue. Assim falou Jesus. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E hoje, quem está em cima lá, no trono da graça, não é Jesus de Nazaré. É aquele que ninguém nunca viu ele e nem verá. Assim falou Paulo. Assim falou Paulo aqui. Eu quero terminar aqui em 1 Timóteo capítulo 14. 1 Timóteo capítulo 14. Não, 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 14, 15 e 16, que diz assim, ó. Olha, versículo 14. Que guardes este mandamento, Paulo falando para Timóteo, sem mácula e repreensão, até a manifestação, ou seja, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava pedindo que Timóteo guardasse aquele mandamento até a aparição, até a manifestação, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Se Jesus ainda fosse voltar, cadê Timóteo? Será que Paulo mentiu? Continuando. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Veja, aquele que nenhum dos homens viu, nem pode ver, quem está lá em cima, não é Jesus de Nazaré. O Filho do Homem já voltou. Quem está lá em cima, sentado no trono da graça, e eu creio, pela fé, que quem está lá é aquele que Jesus de Nazaré falou. O Pai é Espírito e ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. A eternidade é um lugar de Espírito. O Pai é Espírito, os filhos são Espírito, os filhos que já voltaram em 70 e que depois de 70 aqueles que vão morrendo, vai voltando os escolhidos, os filhos de Deus. O Espírito volta para o Pai que o deu e o pó volta para a terra como era. E lá também é morada de anjos, anjos espíritos, seres espirituais. Lá é morada na eternidade é morada de espírito, não é morada de carnalidade não, de ser humano não. Carne e sangue não entrará no reino de Deus. Assim falou Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então veja, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz, inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Quem está lá em cima não é Jesus de Nazaré. Ele já veio como Filho do Homem, estabeleceu o reino, voltou para o Pai, estabeleceu o reino ao Pai. E hoje, quem reina é o Pai, ô glória. O reino já falado por Daniel. Entendeu? Já foi mostrado a Daniel em visões, em sonhos, o reino que seria estabelecido. Quem está lá não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não volta mais. Ele só se fez carne uma vez. Ele, o verbo se fez carne uma vez só. Não é duas nem três, não. Ele já veio na primeira, em carne. Nasceu de uma mulher, debaixo da lei. E na segunda, ele veio com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Espiritualmente falando. Num corpo glorificado. Através de sinais. Os sinais. Ele veio através de sinais. E hoje só tem um pedaço de muro da Lamentações para saber o que ele profetizou, o que ele falava era em verdade e não mentira. Não é como os homens de hoje. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra naquele tempo. E hoje em Jerusalém, como prova viva
do que Jesus falou da sua vinda, só tem um pedaço de muro conhecido como o Muro das Lamentações. Então é essa palavra que eu quero deixar. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Graça e paz.